Muito bem, 7h54, já voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram. Daqui a pouco você pode conferir esse programa em podcast e logo mais, reprise lá na Plena TV do nosso querido Gustavo Abreu, também outro grande parceiro aqui do Grupo Folha. A Plena é emissora também do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Recebendo hoje no programa Dr. Arthur Borges de Souza, médico neurocirurgião, superintendente do Hospital Ferreira Machado e presidente da Fundação Municipal de Saúde de Campos. Falamos sobre, né, um pouco dessa parcial aí da saúde, e aí, como a gente já comentou aqui, tem muitas dúvidas, a gente tem uma impressão e de repente a coisa funciona de outro jeito, e o doutor Arthur esclarece muita coisa pra gente nessa manhã. E se você quiser também interagir, participar conosco, lá no Facebook tem um espaço lá do chat para você participar. O programa tem um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar, com Plínio Bacelar Vacina. Meu caro Arnaldo, por favor, peço para você abrir esse bloco. Doutor Arthur, eu e o Nogueira, junto com a Luísa, já 2 semanas nós entrevistamos aqui o prefeito Vladimir Garotinho, uma entrevista recorde de 3 horas e meia, mas, enfim, e o Vladimir pontuou uma coisa que nós também falamos internamente, que normalmente qualquer entrevista de prefeito, uma das principais pautas e reclamações é a saúde, e a saúde passou muito pouco, não teve tanto, não se aprofundou tanto na saúde nessa entrevista. Você, como gestor do principal hospital e também à frente da Fundação Municipal de Saúde, a que você atribui isso? O fato de a saúde não estar mais sendo um dos principais problemas da cidade? Assim, eu acho que primeiro o Vladimir conseguiu montar um grupo de trabalho muito bom, né? Quando no início do ano o prefeito e Frederico me convidaram para ser presidente, eu não via muito sentido, né? Falei, você já tem Paulo Irano, que é um ícone aqui em Campos e tal. Mas realmente hoje eu vejo que é muito difícil você acumular 2 funções muito diferentes, né? A Secretaria de Saúde ela atende muito mais a atenção básica, que você tem aquele monte de UBS que estavam fechados, com necessidade de reformulação, as equipes de atenção básica, a atenção secundária, que são as policlínicas, e isso tem uma temporalidade totalmente diferente da atenção terciária, que é hospitalar, né? Então, assim, quando a gente fala o seguinte, faltou um medicamento na atenção básica, eu tenho uma semana para repor isso. Faltou um medicamento no Ferreira Machado, eu tenho 1 hora para repor isso. Então, na verdade, a temporalidade acaba ficando muito diferente. Então, eu acho que você realmente ter 2 equipes, uma focada num tempo e outra em outro tempo, foi o ideal. Isso se mostrou correto. Também a gente fez uma modificação na estrutura interna da fundação, né? A fundação hoje, eu tenho um superintendente de gestão e planejamento, então assim, a gente senta, vê os números, olha, eu defini que eu preciso abrir uma unidade tal, ele vai pegar tudo isso para mim, planejar com o arquiteto, com o engenheiro, tal, e ver custos, e eu tenho um superintendente de finanças e faturamento, que vai ver como a gente vai conseguir operacionalizar isso financeiramente. Então, acho que o fato de a gente ter montado essa estrutura completa, né? A equipe hoje é uma equipe bem, o superintendente de planejamento, o Gilberto Nunes, que já trabalhava comigo lá como Ferreira Machado como diretor administrativo, o Felipe Mocaiber, que está na questão da superintendência financeira, e o Matheus José, que já foi procurador aqui, é o vice-presidente da fundação. Então, a gente montou uma equipe muito completa com visões diferentes. E eu acho que essas visões diferentes, quando a gente consegue aglutinar isso, a gente conseguiu melhorar um pouco o funcionamento do que a gente imaginava. Mas eu acho que também a própria população ela começou a ter uma percepção, né? Quando a gente fala que a gente vai completar agora no final do mês 1 ano com o corredor do Ferreira Machado vazio, e vazio de verdade, né? Não é um vazio escondido, é vazio que o paciente realmente não está lá. Às vezes as pessoas vão lá fazer querem marcar uma entrevista, eu falo, mas não pronto-socorro agora, não precisa marcar com a gente, o ideal é você vir aqui e ver. E se conseguiu fazer isso, se conseguiu se colocar isso na cabeça das pessoas, né? Entender que realmente um paciente no corredor é um absurdo, né? Mesmo que a gente consiga para aquele paciente faça uma tomografia, um exame de sangue, uma ressonância, seja operado, quando você coloca ele no corredor, você pega aquele atendimento todo que você fez e basicamente você zera ele, né? A impressão que ele foi mal atendido. Então, a gente conseguir alocar no local correto o paciente foi muito bom.
E isso eu sempre converso com eles, né? Quando eu comecei a trabalhar no Ferreira Machado, a fundação, ela funciona lá, né? A superintendência também. Eu falo assim, gente, eu tenho uma sala aqui hoje, estou aqui sentado fazendo uma reunião e tem gente no corredor. Era uma coisa muito louca na minha cabeça, né? Eu achava, assim, totalmente injusto. E hoje não. Hoje já consigo notar que a gente conseguiu ajustar esse fluxo. De todo modo, a minha intenção é, até ano que vem, a gente conseguir tirar a fundação de dentro do hospital. Eu acho que aquele andar, né, todo o ambiente hospitalar deve ser utilizado para o hospital, não para administrativo. Então, a gente já está vendo outro local para a gente alocar toda a fundação, a gente tirar e transformar aquela parte toda administrativa em leito também para o hospital. O objetivo é chegar... Hoje a gente está com 240 leitos. O objetivo é a gente chegar a 350, com a inauguração do pronto-socorro novo e com a reforma que a gente vai fazer. Vamos falar então desse pronto-socorro novo. Foi aí na entrevista da semana passada, a deputada Clarice Garotinho falou sobre isso aqui, sobre um recurso que seria alocado para a construção de uma nova emergência desse atendimento rápido no Hospital Ferreira Machado, o que iria facilitar, inclusive, a primeira, no caso de um trauma, uma própria cirurgia logo na chegada do paciente, sem precisar nem subir. E aí não vou nem entrar nos méritos dos elevadores do Ferreira, que eu estou desde 2014 no jornal, que eu já fiz de matéria. Mas está resolvido. Você essa questão conseguiu ser pacificada, né? A gente conseguiu fazer contrato com as empresas oficiais e tem manutenção, então a gente ultimamente não tem tido, graças a Deus. Exatamente. Eu ia falar assim, porque se a gente pegar o histórico desse elevador desde 2014, só Deus. Mas enfim, obviamente que facilita, né? O paciente chega, ele mesmo tem a equipe médica e atende. Como que vai ser essa reforma? Qual é o planejamento do hospital? O atendimento vai continuar durante esse período de reforma? Vai expandir a área? O que vai ser feito nessa obra, dessa nova emergência do HFF? Na verdade, o Hospital Ferreira Machado ele foi fundado na década de 50, né? E aí, na verdade, a estrutura que se colocou para ele seria para ser um hospital para tuberculose. Tanto que você vê que é um hospital que tem varandas, que a gente está fechando, que foram fechadas, estão sendo transformadas em leito. E teve essa reforma para se tornar um pronto-socorro na década de 90. Então, assim, hoje o nosso pronto-socorro ele não atende essas especificações da vigilância sanitária que a gente falou, que a gente precisa para o credenciamento. Quando a gente fala assim, olha, a gente precisa credenciar um leito de UTI. Você fala, pô, mas a UTI de lá é legal, né? São quartos isolados e tal. Mas o credenciamento não vê o leito, o credenciamento vê o hospital. Eles rodam o hospital inteiro. Se eu tiver um ventilador de teto, eu não posso credenciar. Então, assim, são vários itens que têm que ser corrigidos. Então, esse é um projeto novo, de uma emergência nova. A gente tem um jardim, né? Você tem um estacionamento, quando você está vendo pela Rocha Leão, você tem um estacionamento e você tem um jardim. Esse pronto-socorro novo ele vai ser no jardim. Então, a nossa ideia é fazer o pronto-socorro novo. Depois que o pronto-socorro novo estiver funcionando, fazer a integração, passar ele a funcionar e aí fazer a obra na parte interna, que a parte onde funciona o pronto-socorro hoje vai ser convertido em enfermarias, em salas assistenciais. Mas quando você olha o projeto hoje, é um projeto bem moderno, realmente. Você vai ter uma recepção grande na entrada do hospital. Colado nessa recepção, você vai ter a sala de classificação de risco, assistente social, psicólogo já na porta de entrada para dar esse suporte às famílias, aos pacientes que estão chegando. E no corredor atrás são 7 salas de atendimento. Você vai ter uma sala para o cirurgião geral, uma sala para o oftalmologista, uma sala para o dentista, uma sala para o ortopedista. Então o paciente vai parar de circular no hospital, né? Ele vai entrar pela recepção, entra nesse corredor e é atendido. Se ele tiver que entrar por uma porta de trás, ele vai entrar para a área hospitalar. Então você vai diminuir até a circulação de pacientes ou de familiares dentro de um ambiente hospitalar, diminuir o risco de infecção e tal. Esse projeto ele vai ter uma sala de politrauma, que é a sala onde a gente faz o atendimento de vítimas de acidente. É um politrauma com capacidade de atender 4 pacientes simultaneamente, aparelhado para isso, mas ao lado dessa sala de politrauma a gente vai ter uma sala que a gente chama de sala vermelha, que é uma sala, por exemplo, chegou um paciente vítima de um trauma muito grande, ou um paciente às vezes baleado, como às vezes acontece, o bombeiro chega, olha, o paciente chegou já em parada cardíaca, não dá tempo de você subir para o 5º andar para poder preparar, então vai ter uma sala já preparada ali ao lado, já com carrinho de anestesia, com foco cirúrgico, capaz de iniciar um procedimento cirúrgico no caso de um paciente de extrema gravidade. Acho que isso aí também vai acelerar muito o tratamento desse tipo de grande trauma. Doutor Arthur, a gente está falando de quando? Dá para a gente fazer uma previsão? Já foi, eu acho que a licitação vai daqui a 2 semanas. Deve ser colocado para licitar em 2 semanas. A verba já tem, foi uma verba direcionada pela deputada Clarice. A gente realmente só tem a
agradecer. A gente estava tentando essa verba no Estado, teria essa possibilidade, mas demoraria muito mais tempo, e ela realmente se colocou à disposição. Vai ser uma obra muito importante, porque você vai melhorar a qualidade, você vai transformar numa emergência moderna, com fluxo melhor. Acho que vai ser assim, de um ganho muito grande para a cidade. E a gente ainda vai poder fazer essa obra com o hospital funcionando. A gente não vai ter não vai atrapalhar o atendimento. Quando a gente inaugurar, a gente simplesmente vai passar o atendimento para frente, e eu vou ter um tempo para reformar a parte interna. E em relação, por falar em obra, nós temos outro grande hospital que está em reforma, que é o HGG. E lá vocês meio que adaptaram também o atendimento para não parar o atendimento, até mesmo deslocando a pediatria para a clínica da criança, né? Então você diminui um pouco o fluxo, mas não é fácil. Eu contei no bloco anterior, eu estive lá, não é fácil manter o hospital funcionando e reforma ao mesmo tempo, né? Hoje, como que está a situação do HGG e quando que você imagina que a obra vai estar concluída? O HGG, quando a gente ouve as críticas, eu ouço também, né? Muitas pessoas reclamando comigo, mas assim, eu tenho aquela compreensão. A gente trocou o pneu com o carro andando, né? Não tinha muita saída, né? O HGG hoje ele funciona com 50 leitos. Funciona como se fosse um hospital de pequeno porte, porque, na verdade, áreas estão sendo adaptadas, né? Mas a gente tem uma previsão agora da inauguração ser para o mês que vem. Estamos vendo a questão das datas. O mobiliário chega no HGG, se não me engano, agora é dia 25. Chega o mobiliário dele completo, todas as camas novas, tudo novo vai ser colocado. A gente já recebeu 20 respiradores, que já vão ser preparados para locação lá. Se não me engano, temos 6 aparelhos de eletrocardiograma, que também já vão ser alocados lá. Então, assim, a gente tem previsão para o mês que vem, a gente já está inaugurando. E a gente inaugurando lá, a gente está falando na abertura de mais 30, 40 leitos, assim, de cara, né? Nessa fase inicial da obra. Isso aí já daria um suporte muito grande. O HGG é um hospital muito importante, mas foi relegado a segundo plano durante muitos anos, né? Se deixou chegar num ponto em que uma manutenção pura não seria possível para se fazer o funcionamento. Mas, de todo modo, quem visitou a obra lá agora, viu a qualidade, viu como é que foi feito, o carinho que está sendo tratado o HGG hoje, eu acredito que daqui a 1 ano e meio o HGG vai recuperar aquele prestígio do início, da inauguração dele, né? Quando realmente era um hospital que atendia a população, não de Guarulhos, a população de Campos inteiro. Não só Campos, como a região também, sim, né? Sim, mas a gente vai falar de região daqui a pouco, mas já que nós estamos falando assim, de grandes unidades, falamos daqui do centro, falamos de Guarulhos, e vamos para a Baixada, o Hospital São José. Né? O PH São José, popularmente o Hospital São José é o Hospital da Baixada. A gente já ouviu várias vezes tentativas de mudança, de adaptação, para que o atendimento fosse mais amplo, que pudesse ser realmente um hospital para aquela população da Baixada Campista, que é praticamente uma outra cidade, né? Então, assim, como eu falei mais cedo, é aquele filtro antes de chegar aqui. Eu estava lá no HGG um dia e vi uma senhora que parecia ser algumas sequelas de algum tipo de doença, parecia um AVC, parecia, não estou falando que era, estou falando assim, a impressão que dava. Já uma senhora de bastante idade que não estava conseguindo atendimento na HGG, e a pessoa que estava com ela, responsável, falou o seguinte com outra pessoa: daqui eu vou lá para São José porque lá eu tenho atendimento. Né? É realmente isso? Lá tem até uma oferta maior porque o fluxo é menor. Como que está a realidade do São José hoje? Na verdade, tudo é característica do atendimento, né? Se você fizer uma avaliação do São José como rede do atendimento, é hoje o hospital, sem dúvida, com o maior índice de atendimento clínico, com o maior número de atendimentos. Isso aí não há dúvida. O São José, ano passado, se não me engano, bateu 54 mil atendimentos. O HGG bateu 21 mil. Aí você fala, mas o HGG tem uma estrutura tão maior, né? Mas é que está o problema, né? É um hospital voltado para uma emergência, para um paciente amarelo, vermelho e tal. Isso acaba limitando um pouco o atendimento. E o São José, apesar de a gente falar, como a gente fala hoje, né, que teve 54 mil atendimentos, o São José ainda não funcionou plenamente. Porque o São José, desde o ano de 2020, tem sido coringa, né? O Covid se instalou, vai ser o hospital que vai ser colocado o Covid. Não, agora o Covid diminuiu, começa o atendimento clínico. O Covid está voltando, volta a ser unidade Covid. Então a gente não conseguiu fazer o São José funcionar como realmente uma emergência branca. O objetivo, na verdade, é que o São José faça o atendimento de baixa a média complexidade, até emergências amarelas,
de toda aquela baixada e sirva de porta para o encaminhamento. Mas do mesmo modo, você imagina, hoje você tem um hospital lá com 50 leitos, tem 14 leitos para paciente intensivo, né? Um paciente com necessidade de ventilação mecânica e tal, e eu não tinha um aparelho de tomografia. Então eu tinha que levar um paciente para o HGG, fazer tomografia, retornar. Isso está sendo modificado, né? O tomógrafo já foi colocado lá, a previsão da inauguração é no final desse mês. Só está sendo feito o final da questão da implantação dos programas de funcionamento deles da equipe, mas a partir do final desse mês você já vai ter um tomógrafo funcionando. Eu acho que só isso já vai dar uma característica de que o hospital vai ter uma resolutividade muito maior. Porque, como eu estou te falando, se você tem um laboratório muito bom no hospital e tem uma tomografia, se o paciente tiver uma dor abdominal, por que eu tenho que levar ele no HGG? Eu vou fazer um hemograma, se tiver uma infecção, vou fazer a tomografia, eu vou dar o diagnóstico. Ele vai sair de lá com uma IH, não uma IH em branco, sair com uma IH descrita. Estou encaminhando um paciente com apendicite para ser operado. Vai melhorar o atendimento lá, vai melhorar o atendimento para o paciente, vai diminuir a pressão de porta do HGG. Então, assim, se a gente continuar, durante muito tempo se pensou nas unidades como focos isolados, né? Ao Ferreira Machado, ao HGG, a gente tem que criar realmente uma integração, em que cada um consiga oferecer o melhor atendimento possível. Quando a gente fala, se você falar, Arthur, você tem um plano para melhorar o atendimento azul no HGG, é impossível. Impossível. É como se a gente falasse, vou fazer um ambulatório no Ferreira Machado. Não vai adiantar. Vai chegar um baleado, vai todo mundo ver aquele paciente e aquele outro paciente que está bem, ele vai ficar aguardando. Então tem que ser criado referências de média complexidade, de alta complexidade, referências verdes e azuis, e esse é o objetivo. Essas cores, para quem está ouvindo a gente, e às vezes fica um pouquinho solto, verde, azul, amarelo. Isso é uma classificação, na verdade, internacional, chamada classificação de Manchester, que fala, você faz como se fosse uma triagem do paciente e fala qual é a possível gravidade desse paciente e quanto tempo ele pode esperar. Então, chega um paciente que ele não tem doença nenhuma, ele sente uma dor no pé, que não teve um trauma, não tem sinal de trombose, esse paciente ele pode aguardar até 4 horas para ser atendido. Já chega um baleado, ele é uma emergência vermelha, né? Ele tem que dar entrada naquele... Esse do pé, Se ele não tiver trauma, não tiver um sinal de trombose, ele é azul. Ele pode esperar até 4 horas o atendimento. E é esse paciente, na verdade, quando você pega ele e aloca ele numa emergência, que gera uma mega insatisfação, né? Porque ele fala assim, eu estou aqui há 4 horas, todo mundo passou na minha frente. Mas porque na classificação tinha indicação de passar na frente. E a gente não está oferecendo uma unidade para dar esse tipo de atendimento. Então esse é o nosso objetivo agora, você criar unidades que atendam determinado tipo de atendimento diferente. Eu acho que não menos diferente também das dificuldades que você encontra do dia a dia, manter a população orientada. A gente falava aqui no intervalo, né? Antigamente era Ferreira Machado, Sandu da Saldanha e Sandu de Guarulhos. Aí depois o PU, essas coisas de mudanças de siglas e nomes já deixa a gente muitas das vezes mal informado, mais confuso ainda. Porque às vezes eu tô com uma dor na barriga, dor de barriga, precisa só ir ali num PU pertinho de casa, uma coisa assim, e eu vou lá pro Ferreira Machado, sobrecarregar o Ferreira, que é, inclusive, o único hospital, vou arriscar isso aqui, se eu estiver errado, depois alguém me corrige aí, mas o único hospital entre a rede pública e privada da região que mantém 2 neuros, pelo menos, de plantão no hospital. Os hospitais particulares têm neuro, de sobreaviso. Sim, sim. Liga para lá, doutor Arthur, vem para cá que tem gente aqui precisando, tá? Beleza, paciente é diferente. Mas a minha pergunta, eu tenho 2 perguntas, eu vou fazer vamos dar uma chave aqui, depois a gente vê o que vai dar. Uma é sobre a participação do vice-prefeito. Quando ele assumiu, junto com o Vladimir ganhou a eleição, o vice-prefeito, ele assumiu assim de forma, eu acho que colaborativa, as pastas da saúde e de agricultura, que são os 2 ramos que ele entende, um pela profissão dele, que é formado de engenheiro agrônomo, e outro pela experiência que ele tem, principalmente ali no Hospital Plantadores de Cana. Hoje, qual a participação do doutor Frederico Paes no Hospital Ferreira Machado, na Fundação Municipal de Saúde? E outra pergunta, já que você engata aí, porque Campos tem 600 mil habitantes, entre o fluxo, o flutuante, aquela coisa, aí tem São João da Barra, São Francisco e São Fidélis, né, que recorre imediatamente a gente. Eu estava fazendo umas contas aqui, Santa Maria tem 56 quilômetros,
Santo Eduardo tem 62 quilômetros de distância, Serrinha 49, Farol 42. Não estava na hora de Campos ter um helicóptero de pronto-socorro, não? Então, vamos começar pela primeira pergunta. O Frederico, ele, apesar de ser uma pessoa que não aparece tanto, né, na mídia, no bastidor ele é fundamental, porque, na verdade, ele tem um pensamento que é um pensamento muito parecido com o que eu tenho. Né? Às vezes ele fala assim, o hospital, mas é um hospital público. Ele fala, mas por quê? Por que a qualidade não pode ser a mesma? Por que a gente não pode oferecer um lugar adequado, bonito, limpo, funcional, rápido, sério, gentil? Então, na verdade, ele tem essa característica, né, de não entender por que a gente mesmo deprecia. Né? Muita gente fala isso, não vou lá não, que lá é público. Gente, mas o público você não paga, você não está pagando imposto, não paga caro, não paga para manter uma estrutura. Então, ele tem esse pensamento. Então, toda vez que a gente pensa em fazer essas modificações, ele, como já foi um gestor, ainda um gestor, mas foi um gestor hospitalar que conseguiu implantar isso. Né? Ele mesmo fala que às vezes o paciente, uma vez ele estava no corredor, passou um paciente e falou assim, tudo bom? Doutor, você sabe onde é que fica aqui o SUS aqui? Ele não é aqui. Mas aqui é o SUS, porque estava tudo tão limpo, tão arrumado. E eu fico pensando, por que a gente não pode oferecer isso? É o correto. Então, assim, é uma pessoa fundamental, porque é uma pessoa que pensa realmente fora da caixa, né? Pensa que é possível um SUS, um atendimento público de qualidade. Isso, para mim, é fundamental, porque se eu não tivesse aqui para oferecer isso para a população, eu não estaria. Eu tinha uma vida em um hospital privado, né? Eu tinha uma formação, fazia minha cirurgia. Se eu não tiver aqui para oferecer algo de melhor, possa fazer essa transição do público, fazer uma aproximação desse grau de atendimento, eu não estaria. E sobre essa questão que você falou do helicóptero, eu acho que não seria o helicóptero fundamental. Sabe o que falta em Campos hoje? A rede de urgência e emergência funcionando. A gente não tem um SAMU, não tem uma conexão. Às vezes, quando você tem um paciente em Santo Eduardo com um problema, como é que é feita essa conexão para ele saber qual é o local? Às vezes é por telefone. O cara liga para mim, tudo bem, eu estou aqui em Santo Eduardo, estou com um paciente assim, o que eu faço? Eu falo, peraí que eu vou ver unidade para você, parece até que você é o regulador. Então, na verdade, o que tem que ser criado, na verdade, é um posto de regulação que regule tanto a cidade como a parte regional. Um doente está lá em São Francisco, olha, estou com dor torácica, fez o exame que está infartado. Ele vai entrar em contato com essa central, que vai ter um computador dizendo onde tem as vagas, baseado em onde tem a vaga para o caso dele. Vai fazer o contato, olha, estou com um paciente em São Francisco, a vaga foi ocupada, nós estamos direcionando o paciente para ir. Ao mesmo tempo, uma outra equipe já fazendo a conexão com a rede contratualizada, olha, está vindo um infartado para cá, né, para o HGG, mas ele vai precisar de um cateterismo, já fazer esse contato. Porque hoje o que a gente peca muito é nisso, a gente não consegue fazer um diagnóstico célere, né? Na questão dessa rede cardiológica, de certo modo, eu acho que a gente vai conseguir corrigir de um modo mais simples, porque hoje já existem aparelhos de eletrocardiograma em que você consegue o diagnóstico remoto. Né? Você faz o eletro, você tem uma equipe que dá o laudo remoto, caso o médico não tenha, não saiba ler o eletro, não seja do dia a dia dele. E os aparelhos para aferir se o paciente tem a troponina aumentada, que é a enzima que fica positiva quando você tem um infarto, hoje tem kits que você consegue fazer na hora. Então, se a gente conseguisse, por exemplo, em Serrinha, você tem um aparelho de eletro que faz o eletro e você coloca uma gota do sangue lá e diz que ele está infartado, você já acelerou. Porque você passa de um paciente com dor para um paciente infartado. Você já muda a dinâmica do atendimento dele. Então, acho que o problema hoje não é o helicóptero, é a informação. A informação deveria chegar mais rápido e mais conectada. Eu tive, desculpa, Arnaldo, um exemplo aqui, meu. Eu tive pericardite. E os sintomas da pericardite, eles são bem semelhantes ao infarto. Fui para onde na época? Moro do lado ali do Sandu da Saldanha, do PU da Saldanha. Fui para o PU da Saldanha. Ali eu estava infartado. Sim. A ambulância correu para o Ferreira, outro eletro, deu ruim, tá infartando. E aí, na época que eu fiquei no corredor, aí deu ruim. Eu tinha saído da TV Planície, né? Então estava muito popular, aquela coisa de televisão, imagem. Né? O pessoal passou e ligou, Nogueira, vou arrumar uma vaga para você. Ele falou, não precisa. Eu estou falando que eu estou infartado, mas eu estou aqui querendo ir embora. Então, aí foi quando eu fui. Olha como é que foram 3 passagens, 2 passagens para poder diagnosticar o correto, que demorou
Demorou, não estou reclamando, mas eu estou contando que demorou. Passei mal, era às 3 ou 4 horas da tarde, fui pro PU da Saldanha, do PU eu fui pro Ferreira, do Ferreira, que aí fez o eletro, fez o exame de sangue, também havia constatado infarto, e eu fui então finalmente pro Álvaro Alvim. Lá o exame constatou que eu estava... Com pericardite, na verdade. É porque, na verdade, a pericardite, ela pode alterar o eletrocardiograma. Ela altera. Que é o inicial. E depois você tem que ter enzima positiva. A enzima cardíaca. Só que, às vezes, a enzima tem que ser feita uma curva, né? Às vezes, quando você chega na hora, aquele momento inicial, ele ainda não positivou. Aí você vai fazendo exames a cada 3, 4 horas para ver se ela é positiva. Aí, quando você tem um exame alterado e ela não positiva, você já vai abrir sua mente para outras, para outras patologias. Falou, você está fazendo o que aqui, meu filho? Aqui estava fazendo aquele tal de cateterismo. Aí ele falou, eu falei, eu infartei. Eu falei, que infartou o quê? Seu coração não tem nada. Tá com pericardite. Aí depois que foi descobrir, justamente por isso. É um caso específico, mas é esse procedimento que você quer acelerar. Não, na verdade, eu quero direcionar, eu quero que a gente saiba quais são as referências e quero fazer a integração disso. Como eu falei, se a gente tiver as unidades funcionando de modo pleno dentro de sua característica, né? Porque eu acho que pelo menos um exame de sangue, um eletro, um raio-x, eu tenho que oferecer isso numa unidade pré-hospitalar, né? E com esses 3 itens eu consigo diagnosticar muita coisa, né? O que eu precisar a mais, a gente vai ter as referências, né? Eu vou ser encaminhado, vou fazer o exame, a avaliação que eu preciso. Se tiver positivo, eu vou ficar. Se eu tiver negativo, eu vou retornar. Mas eu vou criar um mecanismo de referência e contra-referência, para que a gente consiga realmente deixar tanto o paciente mais célere como o próprio atendimento da rede mais célere, né? Doutor Arthur, saúde é uma questão muito complexa, porque o atendimento, a demanda para atendimento é constante. A família que perde um ente possivelmente vai reclamar que poderia ter sido feito isso. E algumas vezes isso acontece muito. Mas se a gente parar para pensar em realidade Brasil, Campos é uma cidade privilegiada. Você tem grandes hospitais públicos, você tem uma rede, num termo novo que é usado aqui, contratualizado, mas são os hospitais contratados, né? Contratualizado é um eufemismo local. Enfim, você tem essa rede de suporte. E essa rede de suporte, ao menos na gestão passada, com o prefeito Rafael Diniz, e na época da prefeita Rosinha também, nós tínhamos muitos problemas em relação a pagamento de repasse, paralisação, ameaça de paralisação, porque nunca pararam também, a rede contratualizada sempre dava um jeitinho de atender, mas ameaçava paralisar, tinha movimentos, tinha reuniões, enfim. Hoje, qual é o tratamento de Campos? Aí eu volto a duas perguntas. Essa ideia que eu tenho, de que é uma cidade, apesar de ter problemas, e toda cidade sempre vai ter, é uma cidade privilegiada em relação a esse número de hospitais que nós temos e atendimentos diversificados, e em relação ao relacionamento com essa rede contratada, isso melhorou bastante? Não tem mais nenhum problema? Não ter problema é basicamente impossível, né? Porque, na verdade, oscila muito o nível do atendimento, né? Você tem semanas em que, como você falou, você pode ter numa semana que chegam 10 pacientes com infarto, na outra semana não chega nenhum. Nesse dia que chegam 10, você não consegue suprir completamente o atendimento. Você tem dificuldade em que o paciente seja atendido do modo correto, mas porque você ficou num ponto fora da curva, né? Do mesmo modo que você tem um sábado que não teve nenhum acidente à noite. É um ponto fora da curva, não é o que você espera, na verdade. Mas eu acho que hoje os hospitais, esses hospitais de suporte, eles têm funcionado de modo adequado. 100%? Não. Mas se você parar para pensar um hospital do porte do Ferreira Machado hoje, fazer o atendimento que funciona com um número de queixas baixos, quando a gente fala de 60 mil atendimentos ano, eu esperaria um número de queixas muito mais alto no atendimento de trauma, e a gente não tem tanta queixa. A gente tem uma ouvidoria que funciona 24 horas, a porta lá é aberta. Às vezes, quando o paciente ou o familiar vai me procurar e falar, olha, meu parente está internado aqui há uma semana. Eu falei, mas e não, eu tenho que fazer uma cirurgia. Tá? Eu falei, mas aí não faz aqui, a gente está guardando o estado regular. A gente inseriu ele no mesmo dia, tudo que o Estado solicitou a gente cumpriu, e agora está aguardando aparecer uma vaga, né? Um hospital de oncologia como o INCA, que recebe do Brasil todo, né? Às vezes não tem a vaga naquele momento, mas a gente está prestando um suporte, né? O paciente chegou, foi alocado no leito, foi dado diagnóstico, foi inserido no sistema, mas a família quer que seja resolvido. Então dá a impressão de que a gente não está fazendo movimento no tempo, mas não é. Chega um certo momento, existem gargalos que não dependem da prefeitura, não dependem do hospital, não dependem da direção. Mas
quando você avalia dentro do Brasil todo um hospital desse porte, a gente está completando um ano sem paciente no corredor, é sinal de que tá funcionando. Eu fiz uma pós-graduação no Einstein, o próprio Einstein ele tem um grupo de trabalho que eles criaram metodologias para conseguir diminuir paciente no corredor. Então, hoje existem pós-graduação só sobre isso, como manter o paciente alocado no local correto. Então, isso é sinal de que no Brasil inteiro, a maioria dos hospitais funciona desse modo, em cidades de médio a grande porte. O Arnaldo, com esse faro fino dele, acaba estragando o prazer da gente. Mas ele é muito competente e ele toca sempre nos assuntos importantes. Eu fico aqui querendo achar uma brecha para fazer uma pergunta inteligente, mas não passo nem perto. Mas eu queria, ele já tocou no assunto da rede contratualizada, né, que é citado aqui. Eu queria deixar um gancho para o próximo bloco. A coisa parece que está muito bacana, tem uma diferença. Parece que desses 3 anos que o senhor assumiu, eu gostaria que o senhor fizesse até um balanço sobre isso, de tudo que o senhor pegou, até onde o senhor chegou, está 100% do que o senhor gostaria, está muito longe. Mas a pergunta já que está tão legal, então, que está melhorando, seria possível a rede pública de Campos andar com suas próprias pernas sem os hospitais contratualizados? O senhor responde depois no próximo bloco. São 8h25. A gente volta em instantes no oferecimento do Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação. Mantenha o cartão de vacina da sua família em dia. Pagar com